Olá, boa noite para você. O TN2 começa falando da morte trágica do adolescente de 13 anos. Ele foi tomar banho em uma área alagada após as fortes chuvas na serra. Um terreno particular virou uma verdadeira lagoa e um momento de diversão se tornou uma tragédia. Coberto no chão está um adolescente, identificado apenas como Rafael, de 13 anos. Ele morreu afogado em uma área alagada no bairro Taquara 2, na Serra. Os pais do jovem receberam a notícia dos amigos, que estavam junto com o Rafael no local. Eu perguntei, mas o que aconteceu? Aí foi onde que eu falei com eles. Ele morreu? Aí eles balançaram a cabeça e falaram que sim. E entraram em desespero. O que eu pude, na hora, o que eu fiz foi descer correndo do terraço junto com minha esposa, peguei o carro e fui até o local. Os amigos vieram tomar banho nessa espécie de lagoa que se formou com a água da chuva. Mas o que era para ser um momento de descontração acabou terminando em tragédia. Os amigos de Rafael rapidamente chamaram os familiares e pediram ajuda a alguns trabalhadores que estavam por aqui na região. Mas quando chegaram aqui no local, o pior já tinha acontecido. E a reação, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar ele dali daquela água e coloquei ele um pouquinho mais acima. Os policiais orientou não levar para o asfalto, porque tinha que ter a perícia e tal. O corpo do adolescente foi encaminhado para o DML e velado hoje pelos familiares. O terreno privado onde está a área alagada é aberto e de fácil acesso pela estrada que corta o bairro. Por esse motivo, a Prefeitura da Serra vai notificar o dono para cercar a propriedade. Porém, nada mais irá suprir a saudade do filho. Não desejo isso para ninguém, que eu passei ontem, não desejo para ninguém. Era uma área privada, não tinha placa informando do perigo, não tinha placa informando que ali não poderia entrar. Que tragédia, hein? Olha, o proprietário do terreno deve ser notificado para murar ou cercar o local e assim impedir a entrada de pessoas. O caso dos postes no meio da estrada. O Tribunal de Contas do Espírito Santo cobrou hoje esclarecimentos da Prefeitura de Presidente Kennedy. Prefeito e secretário municipal de obras devem responder a questionamentos como inauguração e abertura de uma rodovia com postes de rede elétrica no meio da nova estrada. Além disso, documentações, entre outras questões. Após as respostas, que devem ser feitas até a próxima segunda-feira, o Tribunal de Contas vai avaliar qual será a medida cabível diante da situação. Já a concessionária de energia, EDP, informou que as obras de retirada dos postes começam amanhã. Gente, esse assunto ganhou repercussão nacional. Essas imagens dos postes no meio do asfalto circularam em todas as redes sociais. Essa estrada liga a comunidade de São Paulo à rodovia S-162. Para passar, o motorista, você viu aí, né? Vai ter que invadir a contramão ou então o acostamento. Um verdadeiro perigo, né? E o número de mortes em acidentes envolvendo motos aqui no estado já é maior do que o registrado no ano passado. Ontem você viu aqui no TN2 que o empresário perdeu a vida após bater com uma moto esportiva na traseira de um carro. Isso aconteceu em Guarapari. Os amigos lamentaram a tragédia. O adeus ao empresário Irving Nunes Gomes, de 31 anos, foi marcado pela comoção de familiares e amigos. Tristeza. Muito novo. Cara do bem, então vai ficar saudade, a gente torce para que Deus conforte o coração da família, mas é perda para todos nós. Irving sofreu um acidente de moto na Rodovia do Sol, na altura de Lameirão, em Guarapari. Ele pilotava uma moto esportiva, adquirida há uma semana. Segundo a polícia, o empresário bateu na traseira de um carro e morreu na hora. O amigo Paulo também já sofreu acidentes, mas admite que o amor pela motocicleta supera o medo. O medo, ele é diário. Não importa se você está numa rodovia, não importa se você está aqui dentro. Às vezes não depende só da prudência da gente que anda. Fora os que também são imprudentes, né? Os de moto, como também tem os motoristas de carro que são imprudentes. A gente que anda de moto, a gente sabe disso, né? A gente pode ser surpreendido a qualquer momento por algo inesperado e a gente acabar morrendo, né? Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de acidentes fatais envolvendo motociclistas aumentou aqui no Espírito Santo. No ano passado foram registrados 242 casos. Este ano, até o momento, já são 304 mortes envolvendo motociclistas nas estradas, um aumento de quase 25%.
Para o especialista em trânsito, Josimar Amaral, o número de motos aumentou nas estradas e, consequentemente, o número de pilotos inexperientes. Os profissionais de outras áreas que não são especificamente profissionais que utilizam a moto para trabalhar, mas utilizam a moto como meio de transporte, porque ficou mais em conta ter a moto como custo-benefício. E às vezes essas pessoas não têm habilidade suficiente para pilotar as motos. Isso pode envolver também na elevação considerável do número de sinistros. Josimar também ressalta a importância em respeitar as regras do trânsito, evitando os acidentes, principalmente os fatais. É um veículo rápido, que tem um torque, uma velocidade muito rápido, que passa pelos corredores às vezes, e o motociclista, ele quer ganhar tempo, eles arriscam um pouco mais. E arriscar com a moto, lamentavelmente, quando não dá certo. As tragédias, elas estão aí para contar as histórias. Olha, o número de atendimentos de vítimas de acidentes com moto feitos pelo SAMU também aumentou. Este ano foram 7.963, no ano passado foram 7.571 atendimentos. Teve acidente na rodovia do Contorno, em Cariacica. Uma carreta caiu em um barranco na altura do bairro Tabajara. Um poste de energia elétrica foi atingido e uma van também se envolveu na batida. Não há informações ainda sobre a dinâmica e as causas do acidente. Segundo a Eco 101, não há feridos e também não foi necessário interditar a rodovia. Gente, vamos falar da conta de energia. A luz tem se tornado uma vilã, no orçamento doméstico nesses últimos meses. A boa notícia é que a conta de energia elétrica vai ficar mais barata para a população de baixa renda que tem direito à tarifa social. Na Casa de Graça, nada de luz acesa à toa. Para refrescar, ela abre as janelas. A tomada da TV fica desligada. Medidas para diminuir o custo com a conta de energia. No mês passado foram gastos mais de R$200 na conta. Eu tenho economizado o máximo no micro-ondas e o máximo na airfryer, mas o consumo que eu tenho lá é esse. E mesmo economizando, a conta vem mais cara? Vem mais cara ainda. Eu economizando lâmpada, né? Que você saiu, paga a luz, não deixa nada aceso. O marido de Graça recebe a tarifa social e agora eles esperam receber o desconto da bandeira amarela. Por enquanto, a tarifa amarela só será válida para consumidores que já têm a tarifa social e será válida já a partir deste mês de novembro. Então, aqueles consumidores com a tarifa social que ainda não conseguiram o benefício, é importante separar toda a documentação e procurar a EDP. E quem tem direito à tarifa social? Famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem benefício da prestação continuada, e famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, com um integrante que faça uso contínuo de aparelhos médicos que consomem mais energia. De 0 até 30 kWh por mês, o desconto é de 65%. De 31 até 30 kWh por mês, o desconto é de 40%. E de 101 a 220 kWh por mês, o desconto é de 10%. Desde 2015, as contas de energia passaram a ter o sistema de bandeiras tarifárias. Nas cores do semáforo, por exemplo. A verde tem condições favoráveis e não tem nenhum acréscimo. A amarela, condições menos favoráveis, com aumento na tarifa de R$ 1,87. E a vermelha, com condições mais caras, com aumento de R$ 14,20 para cada quilowatt-hora. E independente da bandeira, é importante economizar a energia. Você ficar atento ao consumo de geladeira, notadamente a questão da borracha, olhar a borracha, não abrir muito a geladeira também no verão, o ar-condicionado, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, é um vilão também. Agora, a partir de novembro, a ANEEL implementou que também esses consumidores que possuem a tarifa social terão o desconto da sua bandeira tarifária, que eles estavam na bandeira tarifária vermelha 2, e agora vamos passar para a bandeira tarifária amarela, que tem um custo bem mais reduzido. Vai vir na boa hora, com certeza, porque está muito caro. Olha, foi preso em Guarapari o suspeito de matar um investidor de criptomoedas no Rio de Janeiro. A prisão feita por policiais cariocas foi filmada. Ananias da Cruz Vieira é acusado de recrutar os criminosos para matar a vítima. O investidor de 19 anos, Wesley Pessano, foi morto em agosto deste ano dentro de um Porsche vermelho da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele ostentava uma vida de luxo e prometia liberdade financeira para os mais de 130 mil seguidores das redes sociais. A empresa dele foi encerrada após o crime.
Outras 8 pessoas já foram presas e as investigações continuam para apontar o mandante e a motivação para o crime. Em Vila Velha, uma mochila de entrega de lanches foi apreendida. Os traficantes faziam delivery da droga nela. Buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e haxixe eram entregues sob encomenda. A apreensão foi feita no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, depois que 2 homens fugiram ao ver a guarda municipal no bairro. Após as buscas, o material foi encontrado em uma praça e os suspeitos conseguiram fugir. Já um recado para quem precisa do reforço da 3ª dose contra a Covid. Nós já voltamos. Será julgado em março do ano que vem um empresário acusado de estuprar diversas mulheres em Cariacica. Glaupierle Graziello, de 38 anos, será julgado no Fórum de Vila Velha. Ele foi denunciado pelas vítimas há 2 anos e preso em casa em Cariacica. Os crimes aconteciam sempre da mesma forma. O suspeito abordava as mulheres em Vila Velha, Cariacica e Serra. Era tanta crueldade que há relatos de que ele introduzia pedaços de madeira nas vítimas, que eram violentadas dentro do carro. Alguns casos aconteceram na rodovia do Contorno. O julgamento está marcado para o dia 10 de março, às 3 da tarde. Agora a gente fala de vacinação. Hoje, no Espírito Santo, mais de 3 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid e mais de 2.200.000 pessoas receberam também a segunda dose. No painel vacina, a gente tem também a quantidade de doses de reforço aplicadas, ou seja, a 3ª dose. São mais de 284.000 pessoas. Mas ainda falta muita gente para tomar essa dose de reforço, viu? No Espírito Santo tem mais de 100.000 idosos que não voltaram para tomar essa 3ª dose. Segundo a Secretaria de Saúde, se 80% da população acima de 18 anos estiver vacinada com pelo menos a segunda dose, as micro-regiões podem chegar ao risco azul e tudo voltar a funcionar normalmente. Altameia não perdeu tempo. Foi só o agendamento abrir que ela correu para garantir a dose de reforço da vacina. O importante é estar imunizado. E se tiver a 4ª dose, a 5ª eu vou tomar. O mês de novembro começou com as expectativas altas para o avanço da vacinação contra a Covid-19. O desafio agora é a plena cobertura vacinal da dose de reforço na população idosa. Com isso, todas as micro-regiões do estado podem chegar em risco azul ainda este mês. Nós elaboramos uma nova etapa na pandemia aqui no estado, que é a chamada faixa azul. Esta faixa significa que todas as atividades, qualquer que sejam elas, estão liberadas para funcionar, independente do número de pessoas. Então, o mês de novembro, para que uma determinada micro-região possa atingir essa faixa azul, nós ainda precisamos vacinar muitos idosos e adolescentes também com a dose de reforço. Dos idosos aptos à vacinação com a dose de reforço, aproximadamente 110.000 ainda precisam se vacinar. Para que as micro-regiões atinjam um risco muito baixo, alguns pré-requisitos precisam ser cumpridos. São 10 micro-regiões no estado. Somando a população dessa micro-região, precisa ter 80% dessa população vacinada que tem mais de 18 anos com 2 doses, 90% dos adolescentes daquela micro-região com 1 dose pelo menos e 90% dos idosos daquela micro-região com 90% para fazer com a dose de reforço. Em Vitória, cerca de 3.000 pessoas ainda precisam tomar a dose de reforço da vacina. Quem é essa pessoa que hoje nós precisamos fazer a dose de reforço? O idoso, a partir de 4 meses da segunda dose, e o trabalhador da saúde, 5 meses a partir da segunda dose. Além disso, nós temos aí uma 3ª dose para aquelas pessoas com doenças imunossupressoras. Fica aí então um alerta para quem precisa fazer o agendamento. A gente ainda tem uma demanda que não retornou aos nossos serviços, que é extremamente importante, visto que ainda a gente tem pessoas se reinfectando, que são mais susceptíveis ao agravamento, à internação. Então é muito importante que verifique a situação vacinal, principalmente desse público acima de 60 anos. Em Vitória, a vacinação segue sem agendamento até a próxima sexta-feira. As pessoas podem receber a primeira e a segunda dose no Manaim, das 8 da manhã às 3 da tarde.
Ainda falando sobre vacina, os trabalhadores que se recusarem a se imunizar contra a Covid-19 não poderão ser demitidos por justa causa. Essa decisão foi tomada pelo governo federal e foi criticada por especialistas em direito do trabalho. Dilson confessa que no início não levou fé na vacina, mas se imunizou não somente por ser do grupo de risco, mas também em respeito aos colegas de trabalho. Nunca já estou chegando também na idade de risco, né? Já com 57 anos, então tive que me precaver realmente. Tatiane possui uma doença autoimune e já está com as 3 doses em dia. Fui instruída pela minha própria médica, né? Eu deveria tomar as vacinas, inclusive a 3ª dose de reforço. Aqui nesta empresa trabalham cerca de 70 funcionários. Por aqui não há exigência da vacina, mas cerca de 95% dos colaboradores já se imunizaram contra a Covid-19. Realmente é uma preferência quem já foi imunizado, mas não é algo que a empresa adota como praxe. A situação virou um impasse desde a última segunda-feira, quando foi publicada uma portaria que proíbe a demissão de trabalhadores que decidiram não se vacinar contra a Covid-19. Os especialistas em direito afirmam que a decisão é inconstitucional. O empregador sim pode obrigar a vacinação desde que respeitado todo o procedimento devido, como a alteração no PCMSO, a informação e formalização dessa informação ao empregado de que a vacinação vai ser obrigatória a partir de determinado dia, desde que a imunização seja realmente universal, que seja concedido um prazo razoável para que esse empregado ele possa se imunizar. Olha, os números de morte por Covid continuam sendo registrados. Nas últimas 24 horas, 16 pessoas perderam a vida para a doença. 608.357 já foram infectadas desde o início da pandemia. No total, são 12.947 óbitos no Espírito Santo até hoje. Ontem você viu aqui no TN2 que uma idosa ficou revoltada ao chegar ao cemitério no bairro Pedro Fontes, em Cariacica. É que no túmulo da família, ela encontrou o corpo de um estranho. A Prefeitura de Cariacica diz que Dona Neide estava no túmulo errado. De acordo com documentos do cadastro de sepultamento, a numeração correta do jazigo, onde está sepultado seu Isidoro Gomes, é a de número 69. E a Dona Neide foi na sepultura de número 70, que está cadastrada em nome de outra pessoa. A Prefeitura de Cariacica afirma que as famílias foram chamadas até o cemitério e constataram que, na verdade, houve um equívoco da Dona Neide. A seguir tem novo alerta de chuva do estado, vale para 10 cidades, viu? É um instante só. Uma rodovia foi interditada devido à queda de barreira no sul do estado. A rodovia do Contorno liga Iconha a Vargem Alta. O trecho foi interditado hoje cedo. Há previsão de que seja liberado até amanhã à tarde, caso o tempo permaneça firme. A alternativa para os motoristas é passar pelo centro de Iconha. A previsão para amanhã é de sol nas cidades mais próximas ao litoral e chuva nas regiões que estão mais próximas de Minas Gerais. E um novo alerta está valendo para 10 cidades, isso do norte capixaba. O governador Renato Casagrande participa da Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas lá na Europa e acompanha os estragos provocados pela chuva aqui no Espírito Santo. Estou acompanhando também as fortes chuvas que caíram no estado do Espírito Santo. Tenho conversado com a nossa governadora em exercício, a Jaqueline, tenho conversado com a Defesa Civil, tenho conversado com os prefeitos, tenho me colocado à disposição e a nossa Defesa Civil está acompanhando permanentemente as defesas civis de cada município. Então, estamos aqui atentos, como está trabalhando aqui na foto, mas atentos àquilo que está acontecendo aí no Espírito Santo naturalmente, que a gente não pode desligar e a tecnologia permite que a gente esteja antenado. Eu vim aqui como presidente do consórcio Brasil Verde, que é a coalizão dos governadores pelo clima, que a gente é convidado para participar na mesa e explicar, expor a situação do consórcio, expor a situação do estado do Espírito Santo. Também tive a oportunidade eu tendo a oportunidade de apresentar os projetos que a gente tem para o estado do Espírito Santo, como o programa Reflorestar, que é o programa de recuperação florestal do nosso estado, o trabalho de saneamento que a gente está fazendo, de resíduos sólidos, o trabalho de geração de energia renovável. Então, estou apresentando o potencial do Espírito Santo, naturalmente, onde eu estou conversando e apresentando como funciona o consórcio.
E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.